Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Vamos aqui para mais uma aula de atualidades do mercado financeiro. Isso aqui foi uma notícia que repercutiu mundialmente na semana retrasada, que chama-se Confisco no Chipre. Para quem não conhece o Chipre, Chipre é um minúsculo estado que fica no mar do Mediterrâneo, na Europa. É um dos menores países lá da Europa. O Chipre também, para quem não sabe, ele é chamado por um paraíso fiscal. O que é um paraíso fiscal? Onde pessoas amarrotadas de dinheiro vão lá, normalmente com origens suspeitas ou provenientes de máfia, de tráfico de entorpecentes, de todo tipo de ilicitudes. Eles vão lá onde não necessitam de você justificar a origem desse dinheiro, deposita o dinheiro lá no Chipre, tá certo? Então foi um pânico geral. Esse aqui é um assunto que nós não vamos, gente, esgotar nessa aula. Você vai ter que fazer a sua contrapartida. Isso que aconteceu no Chipre preocupou muito os estados europeus. Isso aqui já é consequência ainda é um reflexo da crise de 2008. Tá? Nós estamos ainda vivendo a crise de 2008, a grande crise econômica. Tá? Com certeza, 2008. A preocupação dos estadistas europeus é o seguinte, cara, é que isso possa vir a acontecer em outros estados. Quais estados? Grécia, Irlanda, Portugal, Espanha, por exemplo. Pode estar acontecendo isso. Tá certo? Pode estar acontecendo. Então vamos lá para a notícia para vocês. Eu quero explicar isso aqui. Eu não quero só ler a notícia, eu quero comentar a notícia, o que isso vem a ser importante, o que aconteceu no Chipre, né? Então, confisco no Chipre. Com certeza vocês assistiram alguma notícia sobre isso, né? De um dia para o outro, o cara foi lá no caixa eletrônico, foi lá no banco, e o sistema financeiro, o sistema bancário do Chipre estava fechado para balanço. Aí o cara ficou apavorado. Ficou apavorada a população. Claro que vai ficar, né? Risco de confisco em contas bancárias em Chipre assusta a Europa. Então esse aqui é o nome. A Raquel Torres me mandou esse e-mail com essa notícia. Bom dia, professor. Estou seguindo as metas do personal diariamente. Parabéns, hein? E motivada também pelas suas mensagens no final. Somos vencedores. Com certeza, gente. Com certeza. Você pode ter certeza que esse concurso do Banco do Brasil vai ser como os outros, vai ser melhor que os outros. A gente vai ter muitos alunos à prova, centenas e centenas. Assistindo ao Bom Dia Brasil de hoje, dia 19/3, foi apresentada a notícia sobre o risco de confisco da poupança no Chipre. Assusta a Europa. Segue abaixo a matéria extraída do site g1.globo.com. Bom dia, Brasil. Abraço, Raquel, do Rio de Janeiro. Bacana, abração, Raquel, hein? Você sabe que o professor adora o Rio de Janeiro. Todos os anos o professor tem que dar uma ida no Rio de Janeiro, cara. É muito maravilhoso. É muito gostoso, né? Ano passado eu fui na Feira de Carreiras Públicas no Rio de Janeiro. Esse ano, 2013, também eu devo dar uma passadinha por lá para ver o que tem de novidade. Então, bora! G1 Economia. Parlamento do Chipre rejeita plano que impõe imposto sobre depósito. Proposta era a condição para resgate de 10 bilhões de euros. A ilha do leste do Mediterrâneo é o quinto país do bloco a buscar ajuda na crise. Então o que aconteceu, cara? O que aconteceu lá no Chipre? Deu um dado momento que o sistema financeiro do Chipre entrou em colapso. Como assim? Um dos motivos desse colapso, a quantidade de saques superou a quantidade de depósitos. Como você tem aquela fórmula de criar moeda escritural, o sistema monetário, que arruinou. Pronto. Aí o seguinte, aí o governo do Chipre foi lá no BCE, não sei se você sabe o que é o BCE, se não sabe, vai ficar sabendo agora, que é nada mais que o Banco Central Europeu, que fica lá na Alemanha, Banco Central da zona do euro, né?
bateu lá e falou, eu preciso de 10 bilhões de dólares para equilibrar as nossas contas. E ainda falou, impôs, toda vez que o cara vai bater no FMI, vai bater nesses órgãos aí, o cara vai mandar a cartilha pro cara. Você lembra a cartilha lá da Grécia? Tirou o direito do povo. Ó, tudo bem, cara, eu empresto para você dinheiro para você se recuperar. Em contrapartida, você tem que seguir essa cartilha, você tem que se restabilizar, você tem que regularizar, e aí eu passo dinheiro, você tem que ter contrapartida. No Brasil também aconteceu isso. Né? Na década de 90, o Brasil precisou recorrer ao FMI, porque a gente está passando uma série de crise financeira, econômica, gigante. O FMI, tudo bem, cara, eu passo dinheiro para você, Brasil. Só que você, Brasil, você vai ter que fazer as tais reformas. Reforma administrativa, reforma da Previdência e assim por diante. E assim aconteceu. Tivemos que cumprir. E todas essas reformas é para tirar direito da sociedade, cara. É quebra de estabilidade do servidor público, isso, um monte de coisa. Mas enfim, não é o caso. E aí então o Chipre bateu lá, falou assim, ó, eu quero resgatar 10 bilhões. Falou, tudo bem. Só que você, Chipre, você vai ter que inventar um novo imposto. E esse novo imposto que foi criado, que chamaram de confisco. Ou seja, você estava com dinheiro na conta corrente. Isso era fato gerador e ia incidir um percentual de imposto. Pronto, o povo ficou apavorado, cara. Ficou apavorado, que isso, o dinheiro é meu, o cara vai tomar meu dinheiro, pô, que porcaria é essa? O povo foi pra rua, brigou e assim por diante. Só como é um Estado democrático de direito, criação de impostos deve passar pelo parlamento. E lá no parlamento ele rejeitou essa proposta do confisco. Está aí. Rejeitou. Esse negócio do sistema financeiro é muito complicado. Você sabe que argentino, eles não confiam tanto no sistema financeiro deles como nós brasileiros confiamos no nosso, tá? E eles guardam dólar embaixo do colchão? Conheço alguns argentinos que guardam dólar embaixo do colchão, porque não confia no sistema. Professor, você confia no nosso sistema? Cara, o Brasil é difícil, né? Mas eu dou bastante credibilidade, sim. Tá? O Parlamento do Chipre rejeitou nesta terça-feira, dia 19, por ampla maioria dos votos, o imposto profundamente impopular sobre o dinheiro depositado em contas bancárias. Então, o governo, para tentar equilibrar as contas, quis criar um imposto sobre o dinheiro depositado em contas bancárias, o que coloca em dúvida o plano de resgate internacional para o país. Então tá aqui. Então o povo aqui, ó, revoltado, né? Hands off your money, né? Aí ó, os caras revoltados aí foram pra rua. Claro que tem que ir mesmo, pô. Pô, brincadeira, né? Aqui, manifestantes protestam nesta terça-feira, dia 19, em frente ao Parlamento do Chipre, contra o projeto que impõe imposto sobre dinheiro depositado nas contas correntes. Isso que chamaram de confisco, mas não aconteceu, foi reprovado. Essa informação que isso foi reprovado pode cair na prova, você tem que saber. Olha só o placar. O parlamento de 56 integrantes, então tinha 56 pessoas no parlamento, decidiu por 36 votos contrários e 19 abstenções, enterrar o projeto de lei. Tá? Condição para o resgate de 10 bilhões de euros, ou 13 bilhões de dólares, da União Europeia para a ilha do Mediterrâneo. Um parlamentar não compareceu à votação. Pô, cara, vamos formar aqui, ó, 36 mais 19 mais 1, 56. Então, essa proposta não teve efetivamente nenhum voto. Então, de 56 pessoas, 36 votaram contra, 19 fizeram abstenção e 1 não compareceu. Tá? Bacana. Ok, então, informação importante. Confisco no Chipre. Tem que saber isso na prova. A proposta não foi aprovada pelo parlamento. Isso você tem que levar na prova. Tem que estar na sua cabeça. Martela esse troço aí e não deixa sair. Segunda informação importante que pode cair na prova. O porquê que o governo quis implantar o imposto do confisco? Não foi o governo.
O governo foi lá no BCE, no Banco Central Europeu, falou: eu preciso de 10 pau para regularizar minhas contas aqui. Você me dá, dou, só que você tem que criar o imposto do confisco. Foi imposição dos caras, bicho. Não foi assim, não. O que aconteceu? Só que é um Estado democrático de direito, as nações têm que respeitar a vontade popular. Foi para o parlamento falou: não, negativo, aqui não tem isso não. Vamos resolver de outra forma. A rejeição da proposta deixa a ilha do leste do Mediterrâneo um dos menores estados do continente à beira de um colapso financeiro. A exigência europeia, no final de semana, para que o Chipre quebrasse práticas anteriores e adotasse impostos sobre contas bancárias como parte do resgate da União Europeia, deixou os cripiotas furiosos e agitou os mercados financeiros. Então, o cara ficou só pânico, né? Após a votação, o Banco Central Europeu, que é o BCE, disse ter conhecimento do resultado e reforçou seu compromisso de prover liquidez na medida do necessário, dentro das regras aí, né? Já a zona do euro reafirmou sua oferta de socorro financeiro ao Chipre. A zona do euro toma nota do resultado da votação e reafirma sua oferta ao Chipre, disse o presidente do Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, em comunicado. O plano determinava uma taxa de até 10% sobre os depósitos bancários, um tipo de confisco que assustou depositantes de outros países da zona do euro, uma vez que abriria precedente para ser usado em outros países em situações semelhantes. Cara, isso era preocupação. Porque lá o europeu é esperto, cara. Eles são patriotas. Fizeram com o Chiprezinho. Lá o país quebrou. O que o cara fez? Cobrou um confisco de 10% do que você tinha depositado. Então isso gerou pânico e pânico. Falou, se fizeram lá no Chiprezinho, pode fazer aqui, né? E fazem mesmo, bicho. Não tem essa não. O objetivo do imposto era arrecadar 5,8 bilhões de euros. Como parte do resgate considerado necessário para evitar o default e o colapso do setor bancário. Uma multidão em festa fora do parlamento aplaudiu o resultado da votação, entoando: o Chipre pertence ao seu povo, o Chipre pertence ao seu povo. O presidente recém-eleito Nikos Anastasiades afirmou a repórteres mais cedo que esperava que o parlamento rejeitasse o imposto sobre depósitos bancários, porque eles, parlamentares, sentem e acham que é injusto e contra os interesses do Chipre. Então tá aí. Então isso é importante, que esse imposto aí foi uma imposição da zona do euro. Cara, eu te peço os 10 pau aí para você se salvar, cara. Mas você tem que fazer a cartilha, e a cartilha era criar esse imposto do confisco. Só que os próprios europeus se assustaram com isso. Falaram, se vai implantar no Chiprinho, pode implantar aqui. Só que lá não implantou. Você quer ficar competitivo, você está gostando desse assunto. Isso aqui é um assunto que está na memória do brasileiro, porque dia 16 de março, cara, dia 16 de março de 1990, nós tivemos os nossos recursos em depósitos bancários confiscados, tanto à vista quanto a prazo. Foi verdade, pessoal, foi o confisco, tá certo? Esse dinheiro, depois ele foi devolvido gradativamente, depois de 2 anos aí, em seguida, tá? Na época do Fernando Collor de Mello. Muita gente quebrou. Foi terrível, terrível. Eu lembro tudo isso, gente, tudo isso. Presenciei tudo isso aí, tá? Então, se você quer ler, tem umas outras notícias, ó. Zona do euro aprova resgate financeiro de 10 bilhões ao Chipre. Escolhi a opção menos dolorosa, diz o presidente do Chipre sobre o resgate. Parlamento do Chipre adia para terça a votação sobre o plano para resgate. Correntistas temem crise de confiança na Europa com confisco do Chipre.
Banco Central Europeu reafirma compromisso de apoio financeiro aos bancos do Chipre. São outras notícias, né? Outra consequência disso gera o seguinte: pô, eu não vou guardar meu dinheiro no banco, ele pode confiscar, então ele pega, saca e guarda embaixo do colchão. Muita gente faz isso. Aí, tá. Pô, tá certo? E um troço desse aqui gera uma grande desestabilização, uma falta de confiança muito grande no sistema, cara. Cara, qual que é o maior patrimônio dos bancos? É a sua credibilidade, é a confiança. Quando você pega seu dinheirinho, vai lá, deposita no banco, você está confiando no cara, bicho. E o cara vem fazer isso aí, no sistema como um todo, né? O quinto país a buscar socorro. Importante saber quais são os 5 países. Vamos lá. A ilha situada a leste do Mediterrâneo é o quinto país. De quem? Grécia, Irlanda, Portugal, Espanha, a buscar ajuda financeira da zona do euro na crise da dívida do bloco. Li umas notícias aí, gente, no Reuters, né? Que a França está caminhando para isso aí. Pô, logo a França, né, cara? Aí o negócio vai ficar mais feio, hein? Porque a economia da França ela é significativa no bloco da Europa, do euro. A taxa forçada sobre os depósitos bancários despertou temores que o Chipre possa servir de um laboratório da União Europeia, uma vez que a condição rompe com práticas europeias anteriores, nas quais depósitos eram invioláveis. Isso é importante. O que aconteceu no Chipre foi um divisor de águas. Então os caras lá, os tiozinhos, agora, ó, antes depósito era inviolável, agora com isso não é tão santo. A votação do parlamento deveria ter sido realizada na segunda-feira, mas foi adiada para terça-feira, diante da dificuldade de obter a maioria em apoio ao projeto de lei decidido pelo presidente conservador e pela troika de credores. Antes da votação do parlamento, o governo estava trabalhando num plano para aliviar depositantes menores, direcionando a maior parte dos impostos para depósitos superiores a 100 mil euros. O governo afirma que o Chipre não tem escolha de não aceitar o resgate como imposto sobre os depósitos ou então ir à falência. As instituições bancárias reabrirão na quinta-feira, mas há um temor que uma ida em massa nas agências e que os clientes esvaziem suas contas bancárias, o que deixaria os bancos sem dinheiro. Temor, né? E isso aconteceu, cara. Segundo a imprensa local, o governo da Escócia deverá renegociar os termos do acordo com a troika de credores, Comissão Europeia, Banco Central Europeu e o FMI. Estuda a forma de captar os 5,8 bilhões de euros exigidos em contrapartida no plano de resgate internacional. Então, o que acontece? Não vai ser por aqui. Então, agora o Chipre vai ter que encontrar uma outra fonte de pagar a contrapartida do plano de resgate dos 10 bilhões. Caixas esvaziados. Vamos lá. Outro trecho da notícia aqui. Moradores da ilha esvaziaram os caixas eletrônicos durante o final de semana. Claro, quem que é louco para deixar dinheiro no caixa, né? A ação não apenas enfureceu os cripiotas, como assustou depositantes de economias mais fracas na zona do euro e investidores que temem um precedente que pode levar o mercado a uma nova agitação. Segundo a agência France Press, a taxa sobre os depósitos bancários, tanto de cripiotas quanto de residentes estrangeiros, também gerou fortes críticas na Rússia, que tem vastos bens na ilha. O que acontece? Paraíso fiscal, dinheiro sem origem. Então, no Chipre tem muito dinheiro russo. E aqui fala, aqui no trecho, que é pode de origem suspeita, inclusive pode ser da máfia russa. Há meses, o Chipre é apontado como um paraíso fiscal, com poucas contemplações sobre a origem dos fundos depositados em seus bancos por milionários russos, muitos deles suspeitos de serem membros de máfia. O presidente do Chipre, Nikos, um conservador eleito apenas 3 semanas atrás,
disse em discurso de TV que o imposto é uma alternativa para a falência desordenada. É doloroso, mas eventualmente estabilizar a economia e conduzi-la à recuperação. Então tá aí, desculpa aí o incidente do telefone. Baita notícia, né, cara? Baita notícia. Isso aqui é uma notícia que causa pânico, realmente pânico até no Brasil. Tá? As coisas estão muito inseguras, não estão tão estáveis. Forte abraço, fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.